Fala galera, bem-vindo ao primeiro podcast Além do Tatame. Estou aqui hoje com um convidado super especial, é um prazer recebê-lo aqui. Como é o primeiro, eu quis trazê-lo, que é um cara que fez muito pelo esporte na cidade. Então, bem-vindo, Edgar. Prazer conversar com você aí, cara. Obrigado, meu irmão. É uma honra para mim. Valeu. Obrigado. Cara, nós vamos bater um papo aqui, vamos conversando, sem muita regra, sem muita ordem cronológica dos acontecimentos. Vamos nessa. Vamos tocando aí e vamos ver o que sai pra galera conhecer um pouquinho mais da sua história, da história de Ribeirão, da minha também um pouquinho. Me amarra em falar, depois vai ficando mais velho, vai gostando mais ainda. Então eu tô nessa. Bom demais. Cara, você tem 27 lutas de MMA, 24 vitórias. Já é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Chega nas 30 ou já aposentou mesmo? Como é que tá aí? Não, cara, infelizmente eu tive que parar o MMA, me aposentar por conta de tempo, acúmulo de lesão. O MMA é muito desgastante. Bom, você já lutou uma vez, você sabe como funciona e conforme o tempo foi passando, foi afunilando mais ainda nesse sentido. Foi sendo exigido mais dos atletas no sentido de treinar 3, 4 modalidades, além do core de peso, mais preparação física. Então toma um tempo muito grande. Que eu já não tenho mais saúde ortopédica para isso e nem tenho tempo mais com filhos e tudo mais. Toma muito do nosso tempo e toma muito da nossa energia também. Então, com certeza. O MMA é algo que, infelizmente, para mim não cabe mais hoje em dia. Eu gosto muito, mas infelizmente não dou conta mais não. 27 lutas, 23 vitórias, né? 23, isso, 4 derrotas. Legal. Um baita de um cartel, né? Assim, cara, foi bastante, porque quando eu comecei... Aliás, não existia registro, né? Aliás, dessas lutas, várias não estão no Sherdog, algo do tipo, porque nem existia o Sherdog naquele momento. Então tem luta minha que nego vê na internet que não está registrado. Estou lutando com fulano, Beltrano, está gravado lá, mas não está registrado no teu nome do cara, porque não tinha acesso a isso. Aí quando começou a onda desse registro todo, igual eles copiaram o modelo do Box Rec, o boxe é sempre um ponto de partida do pessoal, né? Emular. E aí essas lutas foram ficando para trás, e eu não corri atrás disso também, mas no total foi esse número de lutas aí. Ah, legal, cara. E indo lá para trás, né, cara? A sua primeira luta foi em 97, né? Foi em 97. Faixa azul, você era de jiu-jitsu? Eu era azul, primeiro grau, eu acho. E sabia alguma coisa de boxe? Já treinava boxe um pouquinho? Você veio da capoeira, né, ou não? Eu havia treinado capoeira há muito tempo, aí chegou um mestre em Ribeirão Preto, eu já estava treinando jiu-jitsu, já era faixa azul. Chegou um mestre em Ribeirão Preto de capoeira. Na época eu fazia as duas coisas, capoeira e jiu-jitsu. E era o mestre Lima. Lembro. Lembra dele? Lembro. Era um cara que foi desacreditado por muita gente. E hoje em dia, mesmo naquela época, mas hoje em dia reforço mais ainda, era um cara que estava à frente do tempo dele. Sim. O cara veio com um nome esquisito, o tal do Capbox. Capbox, eu lembro. E na verdade ele era um puta do mestre de capoeira e um puta boxeador. Então ele juntou as duas coisas e criou lá um kickboxing. Não havia ginga, não havia ritmo, nada daquilo. Era basicamente kickboxing. E ele promoveu esse evento e eu estava treinando com ele nessa época. Então eu tinha parado de treinar capoeira para treinar o capbox e o jiu-jitsu continuava treinando normalmente. Aí ele veio para Ribeirão, houveram alguns desafios e ele resolveu fazer um evento onde ele faria a luta principal contra um cara que eu não vou lembrar o nome, eu só lembro que o apelido do cara era Canhoto. E aí me convidou para lutar, eu fui, lutei, e foi onde eu fiz minha estreia contra o Chiquinho do kickboxing. Eu lembro, Eu não treinava boxe ainda, mas treinava kickboxing. Capbox. Tava pegando algumas noções bem profundas, porque o Lima era um boxeador bem diferente, sabe? Tinha uma boa envergadura, solto no ringue. Depois eu fui encontrar ele na Cava do Bosque, que eu passei a treinar boxe de fato depois dessa luta aí. Que o árbitro da minha luta foi o finado Ezequiel, que era o técnico da Cava no boxe. Junto com o Luiz Matos. O Luiz, eu treinei boxe com o Luiz. Seu Luiz, falei com ele ontem, inclusive. É mesmo? É. Porque ela sabe demais. Falei com ele ontem, muita gente boa, me ensinou bastante também. Calmo, muito, né? Pois é. Muito calmo. Muito culto, paciente. Inteligente pra caramba. Com certeza. E era ele e o Ezequiel na Cava. E aí eu comecei a treinar com eles a convite do Ezequiel, que como eu falei, foi o árbitro da minha luta. Então dali pra frente eu comecei a treinar boxe. Parei de treinar o capbox. E comecei a treinar boxe paralelamente com o jiu-jitsu. Eu assisti essa luta. Eu não assisti ao vivo, mas eu assisti depois. Era um vídeo. Se eu não me engano, o Chiquinho tava de calça, né? Preto, eu acho. Eu lembro disso. Essa luta tem na internet, em alguns highlights aí, tá em preto e branco. Mas não é por conta da idade, porque 97 vezes assisti também a cores. Né? Mas tá lá. Foi rápido, 2 minutos, 3 minutos, alguma coisa assim. Eu vi essa luta. Mas não tinha luva, ainda era vale tudo. Na DPM, né? Na DPM, lá no Ipiranga. E haviam acabado de colocar
número de rounds, não, limite de tempo. Então eu lutei um round de 30 minutos e 10 minutos de prorrogação, caso fosse necessário. Não chegou a isso. Legal. Então eu nunca cheguei a pegar, eu não posso falar que eu peguei luta sem tempo. Existia um tempo, né? Existia um limite, mas era 30 minutos de porrada, 10 minutos depois de prorrogação, mas não tinha luva. Se você vê na luta lá, eu tô com uma bandagem em cada mão, porque naquele momento, um pouco antes, alguns meses antes, foi muito próximo, o Mark Kerr havia estreado, aparecido no IVC, né? Lembra disso? Lembro. Na boca do Mestre Hulk. Lembro. Ele arrebentou, quase perdeu a mão na boca do Mestre disso. Hulk, infeccionou, ficou internado lá, né, em São Paulo. E eu fiquei cabreiro com aquilo lá. Falei, pô, vou acabar cortando minha mão aí na boca do cara. Que acho que não adiantaria nada, não sei, mas na hora me pareceu sensato, né? Ah, legal. Eu coloquei, mas não havia luva naquela época, não. Cara, massa. E assim, a partir desse momento aí você falou, quero lutar vale tudo, ou não? Ou você lutou para ver qual era e depois você falou, não, vou fazer isso? Ou já tinha uma vontade ali em você de não largar o jiu-jitsu, claro, né? Mas ir fazendo jiu-jitsu, ir fazendo MMA e aprendendo outras artes? Qual que foi o momento que você acha que... Eu queria, antes dessa luta, já me focar em vale tudo, mas pô, eu tinha 16 anos. Quando eu fiz essa luta aí, eu tinha 17 para 18, não havia feito 18 ainda. Estava muito próximo, mas na época era terra de ninguém, né? Hoje em dia não dá para você lutar no profissional sendo menor. E naquela época não existia esse negócio de amador. Ou você era profissional ou você não era. Era vale tudo, né? Era MMA. Mas eu queria, numa cabeça de moleque, mas eu queria. E eu comecei a treinar jiu-jitsu por isso. Quem da nossa geração não começou por causa do Royce, né? Sim, com certeza. A gente vê aquela pancadaria lá e eu comecei a treinar jiu-jitsu porque eu vi que o jiu-jitsu era eficiente e desde aquela época, na minha concepção, era impossível você ser um lutador de vale tudo sem saber jiu-jitsu. Eu comecei a treinar o jiu-jitsu, mas já voltado para isso. Só que aí eu fui me apaixonando pelo jiu-jitsu esportivo, realmente, né? E as competições giravam a gente muito mais do que lutas de vale tudo, que tinham muito esporadicamente. Você imagina naquela época? Então eu comecei a competir no jiu-jitsu e depois dessa luta eu foquei no jiu-jitsu, bem dizer. Não lutei, só fui lutar de novo só em 2001. Fiquei esse tempo todo, é muito tempo. Fiquei esse tempo todo só lutando jiu-jitsu. Os campeonatos que você sabe, paulista, seletivo e tudo mais, né? E aí, então, mas eu já tinha, respondendo a sua pergunta, eu já tinha na minha cabeça um molde, mais ou menos, de que eu queria ser um lutador de vale tudo. Legal, bom demais. Cara, uma coisa que eu sempre ouvi de você, assim, a galera falando de você, e era sempre quando alguma coisa dava errado. Quando você perdia alguma luta ou quando não lutava tão bem. O Edgar é muito bonzinho. O Edgar, eu cansei de ouvir isso. Sim. O Edgar é muito bom. E realmente você é um cara assim, que né, ainda mais da nossa época ali, todo mundo querendo problema um com o outro na rivalidade. Depois a gente pode até puxar um pouco esse gancho aí que a gente tinha das equipes, né? E eu te vibrava uma vez durante todos esses anos, né? E, cara, você concorda com isso? Você não concorda? Da onde você acha que vem isso? Tipo, ele é muito bonzinho. Mas assim, na verdade, eu lutei pouco, você lutou muito mais, mas até mesmo no jiu-jitsu. A gente sabe que não precisa de uma maldade para você ser um bom lutador, né? E MMA eu acho que é a mesma linha, né, cara? É, a mesma linha. Eu acho que o pessoal falava isso, e eles tinham razão, porque, como é que eu vou dizer? Trazendo para o jiu-jitsu, tirando o MMA de lado. Eu sempre fui um lutador muito mais técnico do que forçudo. Eu não sou um cara forte para minha categoria de peso. Isso, não, eu sou forte porque eu sou um cara grande, isso aí não tem como escapar. Mas se for ver o pessoal da minha categoria, em termos de punch, batem muito mais forte do que eu. Eu nunca fui um nocauteador nato, nunca fui um cara forçudo, rolando, sempre fui guardeiro. Tive que mudar isso para lutar MMA, porque por baixo no MMA é problema. Então eu não contava com a minha força e acho que isso passava essa impressão de ser um cara bonzinho, porque eu não era aquele cara que ia passando a guarda dos outros, dando cabeçada e joelho na cara e amassando, quebrando o dente dos outros, lapela na boca. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fui um lutador um pouco mais técnico. Tenho um gás até que legal. Eu sou muito mais de durabilidade do que de potência. Então, por conta disso, eu relaxava nas lutas. Eu não fazia força bastante, porque eu sabia que eu ia durar bastante. Eu não precisava na minha cabeça, né, fazer tudo aquilo. Então, acho que essa fama veio daí. Mas, na verdade, eu sou um cara bonzinho realmente. Eu nunca joguei sujo com ninguém. Mas você acha que isso te atrapalhou em algum momento lutando ou não, né? Cara, eu acho que pode ter me atrapalhado no sentido de... Às vezes querer mais na luta. De querer mais, Não no sentido literal de ser bonzinho, não de fazer uma maldade com o cara. Mas de ser mais agressivo dentro das regras, obviamente.
mas de ser mais agressivo. Nesse ponto, o boxe me ajudou bastante. Sim. A quebrar, a melhorar um pouco nesse sentido. Porque eu lembro de uma luta, aí você pode me corrigir, eu não sei se foi uma luta que você ganhou do César, do Profeta, né? César Profeta, César Monstro. Ou se foi aquela luta com o Joaquim que ele ganhou de você. Foi, o Mamute. O Mamute. Que foi no evento que eu lutei também, os dois. E aí, ele... Eu não sei em qual luta que foi, mas acabava o round, você dava a mão pro cara e levantava o cara pra ele ir pro canto dele. Foi assim, isso mesmo. E eu lembro que a galera falou demais disso depois, demais. Foi. Eu falei, cara, não sei, né? Ele realmente é bonzinho, mas não sei se isso atrapalha. Quem pode falar é ele. Então, eu acho que... Eu lembro que eu ouvi muito uma dessas lutas ali, eu não lembro qual que foi. Ou talvez até as duas. Foi, né? Eu acho que as duas. Às vezes que eu acabo por cima. Isso aí eu fiz várias vezes durante a carreira. Acabava o round, eu tava por cima, eu dava a mão pro cara. Eu creio que foi contra o César, porque na outra luta você ficou mais por baixo, né? Fiquei mais por baixo, porque eu perdi. Fiquei por cima só o último round, eu né? lembro. Acho que eu ganhei o último round e perdi os 2 primeiros, vitória dele. Mas do César eu passei praticamente a luta inteira por cima. Sim. E aí teve um momento bem marcante nessa luta, que era o Carlão Barreto, o árbitro. Era o Carlão. Botou a gente no centro, acho que era ringue de corda ainda, a gente tava passando debaixo da corda, eu acho que voltou pro centro. Algo do tipo. Eu sei que ele parou e voltou a luta pro centro e eu não esperei o comando dele. Fui dar um soco no Cezão. Puf, deu soco lá. Ele me deu até uma pedalada no peito e foi realmente no automático, cara. O Carlão voltou pro meio, eu comecei a bater, pedir desculpa pra ele ali na hora. Naquele momento... O Carlão me fumando ali, eu pedi desculpa pro Carlão também. Aí continuamos a luta. Continuou o round, acabou o round, acho que foi no segundo. Aí eu dei a mão para ele levantar, ele levantou, eu falei mais um monte de desculpa para ele ali naquele momento. Então eu acho que esse ponto, em especial, ficou marcado. Porque eu não só dei a mão para ele, mas eu quase rezei uma missa pro cara ali. Porque realmente eu fiz uma sujeira ali. Mas eu juro que foi... Que não foi na maldade. Foi sem querer, ali. cara. Foi no automático. Ele me botou no meio, sei lá o que deu na minha cabeça, eu dei um soco. Não foi determinante, o soco nem pegou, eu acho. Mas E eu lembro que foi engraçado, essa luta aí. No outro dia, eu te encontrei no hotel, que a galera tava pra gente... Nós fomos receber. Foi. E essa vez eu recebi, da outra também, graças a Deus. Eu não sei se tem uma galera aí que não recebeu, mas... Isso aí deu o que falar. Mas beleza, isso aí é um outro assunto. E eu lembro, cara, que assim, eu assisti sua luta, claro. E assim, eu não via porrada mesmo. Porra, assim... Foi muito estudada a luta, você derrubou, ele bateu também. Foi. E, cara, você tava, assim, cheio de marca no rosto. Eu falei, nossa senhora. Aí eu pensei, né, é o peso pesado mesmo, que encostava e eu tava assim, parecia que eu tinha tomado muito mais porrada e eu tava normal e você cheio de hematoma. Eu falei, rapaz do céu. Tem esse lance do peso pesado realmente ter uma contundência maior. Uma mão muda completamente o resultado, pode mudar. Mas também eu me marco e me corto com muita facilidade. Demais, cara. Qualquer golpe. É branco, né? Igual eu, né? Pois é, igual você. Qualquer coisinha já dá uma... O caucasiano, ele tem uma tendência a se cortar muito mais. Tem a superfície óssea nossa, do crânio, inclusive, tem muito mais esquina. Dificilmente você vê um cara moreno, um negão se cortando. Quantas vezes você viu o Anderson cortado? Verdade, né? com certeza. Difícil cortar. Então, qualquer toque em mim já fica marcado, abre... Então tem esse lance também. Sim. Além, como eu falei, da pegada do pesado, né? Legal. Cara, aí vamos um pouquinho ali. Né? Essa luta, eu acho que foi a sua primeira luta pela Shootbox, né? 2006, essa foi a primeira, né? Por aí. E eu lembro que quando você foi pra Shootbox, a galera anunciou o novo peso pesado, o cara que vai levar a Shootbox, né? Em termos de peso pesado, que eles não tinham peso pesado assim, de nome, né? O Assuero tinha saído de lá. Era aquela galera ali que tinha mais ou menos 90 quilos, 80 e poucos quilos, que era o Ninja, o Shogun, o Vanderlei, enfim. E, cara, assim, eu lembro que quando veio a notícia, eu achei que você iria para lá. E você ia e voltava. Isso. O que determinou de você não ficar lá o tempo todo treinando? E se você acha que isso te atrapalhou em algum momento de não... Porque, cara, eu acho assim, eu não vivi muito isso, mas eu acho assim, você tá ali no meio do rolo, surgiu uma luta, opa. Você não tá, o cara vai, tem o Edgar lá, pô, vai Ribeirão. É mais difícil. E o outro tá ali pronto, né? O outro já tá ali. Então, assim, eu queria saber o motivo, né? O motivo de você não ter mudado para lá, se você puder falar, lógico. Claro. E também, se você acha que influenciou de não ter dado uma guinada maior aí na sua carreira. Eu acho que teria dado realmente. E eu não me mudei para lá porque Curitiba é uma capital. Não sei hoje em dia como tá lá, faz muito tempo que eu não vou, mas era muitíssimo caro lá. Entendi. E aí eu cheguei a me alojar junto com o pessoal lá,
mas o custo de vida era caríssimo, cara. E eu não havia conseguido apoio o bastante para me mudar, em definitivo, para lá. Para se manter. Pois é. Então, financeiramente, ficava muito mais viável para mim ficar indo e voltando. E eu fazia isso com muita frequência. E quando eu ia, eu passava muito tempo por lá também. Mas era o que dava para fazer naquele momento. Mas com certeza, se eu tivesse conseguido ir para lá, como alguns conseguiram e vários outros não conseguiram, assim como eu, teria dado... mais chance de luta, eu acho, mas... bom, só posso especular, não, claro, né? Mas acho que teria sido algo melhor, mais promissor. Entendi. E na chuteboxe, diferente de quando eu fui para o Rio de Janeiro, aí em tempos um pouco mais modernos, era meio que cada um por si. Até pelo perfil do paranaense, do curitibano em especial, é um pouco mais frio. Sim. Eu cuido da minha, você cuida da sua. Eu vou bastante para lá, eu tenho filial lá. Realmente você vê como funciona, né? É complicado. É bem... O povo, não sei se individualista seria o termo, mas cada um toma conta do seu e se você estiver precisando de alguma ajuda, for pedir, não estou falando que ninguém vai te virar as costas, nada disso não. Mas não parte de ninguém te ajudar. Sim. Porque é uma parada cultural, não estou falando que eles estão certos nem que eles estão errados, é somente diferente do que a gente está acostumado aqui. E eu não me adaptei muito nesse sentido, não tive ajuda, talvez... por eu mesmo não ter procurado a ajuda desse pessoal. Então, para mim, era mais viável ficar indo e voltando. Entendi. E você ficou lá até quando? Em 2005, foi quando foi a primeira vez, até 2008, acho. 2008. Cara, e nesse período, você teve alguma chance em algum evento grande, assim? Você já lutou fora ou não? Do Brasil, não. Do Brasil, não. Você teve alguma chance de ir, ou tanto aqui no Brasil, algum evento fora e não aconteceu de você ir por algum motivo? Tive, cara. Na chuteboxe, teve um evento, como é que chamava? Acho que era IFL, acho que era International Fighting League, acho que era isso. Iam fazer um evento, time do Vanderlei contra time... dois lutadores, né, top de linha. Um deles era o Vanderlei, do outro lado eu não estou lembrado quem que era. E eu havia sido escalado para ser o peso pesado naquele momento. Sim. Só que aí o evento afundou. Entendi. Né? Aí essa foi uma oportunidade quando eu estava lá em Curitiba. Aí teve uma no Rio de Janeiro também, que era para lutar o Bellator. Isso aí deu um problema para mim com o Mário Yamazaki. Eu havia assinado um contrato para lutar o evento dele. O Yamazaki ia fazer um evento. E eu e outros atletas lá, mais 5 lá da equipe onde eu treinava. A gente ia lutar o evento dele. Aí nesse meio tempo o Rodrigo foi para os Estados Unidos, conversou lá, na época o presidente era o Bjorn, não era o atual, e aí acertou da gente lutar lá no Bellator. E aí eu tive que rescindir o contrato com o Mário, por conta dessa oportunidade do Bellator. Eu falei, vou lutar lá no Bellator e tal. O evento do Mário era um evento grande pra caramba, um evento internacional, mas que ia ser realizado no Brasil. Quero dizer internacional porque haviam vários atletas de outro lugar do mundo, mas ia ser no Brasil. Mas ainda não era do nível do Bellator. E eu ia pra lá, tive que rescindir, ficou puto da vida comigo, escreveu coisas na internet, e depois a gente se acertou. Sério, não tô falando que ia estar errado não, mas foi o que eu tive que fazer naquele momento. E acabou não dando certo também no Bellator. Nem pra mim, nem pro pessoal todo lá. Íamos eu, o Chatuba, o Máquina, 4 ou 5 pessoas lá, furou pra todo mundo. Foram essas oportunidades aí. Além do TUF. Mas aí foi já mais recente, né? Mais pra recente, cá já... Na chuteboxe foi só esse momento aí. Você acha que na casa do UFC ali, você ainda tava bem? Assim, tava no seu auge ou já não tava... Não, tava. Tava bem. Tava me sentindo bem pra caramba. Entendi. Tava mostrando o resultado. Essa agressividade, essa, como eu vou dizer, essa bondade que eu tinha, era muito bom. Eu tinha sumido naquele momento, eu não jogava sujo, mas eu tava ganhando a maioria das minhas lutas por nocaute. Sim. Seja por golpe em pé ou no chão. Então eu tava com um jogo de jiu-jitsu para me posicionar e bater. Sim. Tava finalizando muito pouco e batendo mais. Sim. Posicionando para ground and pound. Isso aí tava demonstrando uma agressividade maior. Então me pegou nessa fase aí. Cara, e na luta com o cara de sapato, você esperava aquilo ali dele trocar com você ou não? Porque... De jeito nenhum, cara. Né, teoricamente, era o cara para tentar te derrubar, né? Pois é. Esse aí foi o trunfo maior que eu acho que ele teve e ele capitalizou bem pra caramba. E uma mãozada, né? Uma mãozada, Porque a minha luta de entrada, que foi contra o Filipão, Felipe Dantas, se eu não me engano, Felipe Monstro, que era um peso pesado, de fato. A minha luta de entrada foi muita troca de golpe em pé e eu passei muito golpe dele. Me esquivei muito. Sim. Então, todas as vezes que foi pro chão foi porque eu derrubei.
Aí me posicionava e batia, enfim, machuquei bastante ele com golpe traumático, com cotovelo principalmente, quando estava no chão, e com boxe, quando estava em pé. Então eu dei uma demonstração de boxe bem impressionante, assim, segundo o pessoal, né? Aí quando eu entrei na casa, vários comentaram do meu boxe. Pô, você esquiva bem pra caramba, você encaixa a mão, você tem perna, isso, aquilo. Então ficou na minha cabeça, e acho que na cabeça da maioria do pessoal do meu time, não vou trocar, que o Sapato não ia trocar. O Sapato é faixa preta de jiu-jitsu também, só que ele era campeão mundial. Então no jiu-jitsu, né, tava na minha frente. Falei, esse cara não vai querer trocar soco comigo nem a pau, apesar dele estar treinando na época com o Dória, boxe também. Ganhou a luta dele por nocaute, mas foi soltando aqueles matacola, sabe? Não foi boxeando, foi soltando uma mão pesada. Então eu acreditei que ele não quisesse trocar comigo. E ele, por outro lado, né, o Vanderlei, ele fazendo o corner dele, falou, ó, ele tem certeza que você não vai trocar com ele. Sim. Então, eu caí direitinho na arapuca que eles armaram, sabe? E aí, tanto que eu fui lutar até de mão mais baixa, pra ficar mais fácil, fazer uma esgrima, fazer uns sprawl e soltar a mão nele. E ele fez a finta direitinho, ele fintou pra baixo, minha mão desceu mais ainda, como se fosse entrar num double legzinho, né? E pau, jogou o swing. Eu só fui perceber a hora que eu acordei. Depois eu fui ver na fita, ela falei, caramba, que mão que entrou aqui. Você não percebe, né? Foi uma mãozada. Foi uma mãozada forte, bruta, acho que pegou meio orelha, meio queixo. Assim. E, cara, assim, eu lembro que, na minha memória, eu tô que você não lutou depois no UFC. E a maioria da galera entra, né, assim, mesmo não tendo sido campeão, mas eles têm em algum momento uma chance ali, principalmente naqueles primeiros eventos, ou o evento que vai definir o campeão. Sim. E teve algum motivo de você não entrar? Você sabe, né? Você ficou sabendo disso? Por que não te chamaram? Ou te chamaram, ou falaram com você, ó, depois você vai entrar? Ou simplesmente saiu e já era? Na verdade, quando a gente estava lá na casa, o Dana White só falava com a gente através de tela. Sim. O representante dele, que era um cara que chamava Dan Farmer, ele é que fazia o meio de campo todo com a gente lá. O Dan falava que todo mundo ia lutar na finalíssima. Sim. Quem perdeu, quem ganhou, todo mundo ia lutar como normalmente acontecia. Sim. E aí, a partir dessa finalíssima aí, onde né, literalmente iam lutar os finalistas, quem ganhasse ficava no evento. Então tava todo mundo, bom, vou ter mais uma oportunidade, vou ter mais uma chance. Se eu for lutar, e alguns tiveram. O Rick foi assim, o Pezão foi assim. O Demente lutou também. O Demente lutou. A semi, e outro pois lutou é. também. Só que aí teve um excesso de contingente de quem perdeu na semifinal para baixo não foi chamado. E era o meu caso. Era uma semifinal, então eu não pude... Você perdeu na segunda luta dentro da casa. Dentro da casa. É, aí não tive essa oportunidade. Nem eu, nem algumas outras pessoas que estavam lá. Tinha um cara que parecia o Lioto, gigante, que estava lá também. Eu esqueci o nome dele, cara. Enfim, mas todo mundo que perdeu nessa linha minha aí, nessa altura do campeonato, não teve essa oportunidade. Aí é por isso que eu não lutei. E aí, não tendo essa oportunidade, sabe, assim, já sabendo, não vai rolar... A maneira como eu perdi, eu acho que impactou também. Pode ser. Se tivesse feito uma luta dura, sim, né? Tomado um pau, mas durado todos os rounds, talvez fosse diferente. Né? Talvez fosse uma luta de estilo ali, ele te derrubando e você querendo bater nele em pé, né? Talvez. Pode ser. Isso interessa muito pro promotor de evento, porque atrai visibilidade ou não atrai. Esse quesito no UFC conta bastante. Lá atrás não contava muito, não. Na época de Pride, quando ele era do modelo. Ganhou, perdeu, não interessa como, você vai ser valorizado ou não. Agora aí tem um apelo todo, e eu acho que eu não tinha esse apelo. Pode ser. Também. E você acha que nesse momento aí você desencanou ou não? Desencanou no sentido de, cara, acho que essa foi a minha última grande chance de... Foi bem isso aí. Foi, né? Aí eu dei uma esfriada, tanto que eu não lutei mais MMA depois disso aí. Você não chegou a lutar aqui mais, depois disso, não. Aí só fui fazendo lutas de boxe e foquei nisso. E eu perdi do MMA, mas o boxe você pretende fazer mais umas lutinhas ou também... Cara, eu havia parado, a última que eu fiz, acho que foi em 2018, mas eu acho que vou fazer outra aí. Ortopedicamente falando, é menos lesivo do que o MMA, com toda certeza. Porque... E, cara, e se surgir uma luta de jiu-jitsu pra você fazer, uma luta casada, você não... Mínima vontade? Faço também. Você treina jiu-jitsu ou não? Muito pouco, né? Muito raro. Eu lembro que uma vez eu conversei com você falou que... E de kimono, então, nem lembro a última vez que eu treinei, cara. De kimono mesmo você não treina? Não, faz muito tempo. Preciso treinar. Preciso voltar. Eu te falei, né? Que é o horário que você leva seu filho lá. Pois é, deveria. Ontem encontrei o Serginho no supermercado, ele ganhou o brasileiro agora. Né? Sim. Da JI. Aí falei pra ele, cara, eu preciso ir lá, preciso treinar de kimono. Então, pô, vai lá, uma vez por semana, pelo menos, eu preciso arrumar um tempo pra poder ir lá e treinar de kimono. Aquele gosto mesmo. Não, e eu gosto da coisa. Durante um bom tempo eu me afastei disso.
por conta do MMA e eu não sentia a falta do kimono porque eu tava treinando jiu-jitsu, voltar pra pancada kimono, ou submission, mas enfim. Tava fazendo o grappling. E luta agarrada é legal pra caramba, cara. É muito legal. Fisicamente é muito bom. Com certeza. O xadrez com o corpo que a gente faz é bom demais. E eu sinto falta disso hoje em dia. Só o boxe não supre isso. Né? Não supre. E, cara, e voltando um pouco lá atrás, a gente tava conversando isso em off aqui antes de começar, que eu até falei pra você que eu acho que a galera que treina, sei lá, não... A gente fala às vezes assim, a galera mais nova, mas é mais nova de, sei lá, 15 anos. Que o cara treina 15 anos pra cá. Muita gente não conhece a história do jiu-jitsu de Ribeirão. A história do jiu-jitsu, muito mais, mas a história do jiu-jitsu de Ribeirão mesmo, né? Como é que, assim, chegaram as equipes, como é que foi tudo lá atrás, Pô, hoje a galera chega no campeonato, todo mundo se abraça, tira foto, e a gente sabe que não foi bem assim, né? A gente sabe que era que não podia se ver, que dava problema. Então, assim, eu queria saber, principalmente de você, como é que você via isso? Porque, na verdade, você via meio que do lado de fora. Sim. Porque você nunca se envolveu em nenhuma confusão, mesmo porque acho que a galera não escolheria isso, né? Mas assim, se pegar eu, o Márcio, aí tinha o Feijão com o Bomba, e o Ligeiro, e o Evandro, e era um negócio assim, que era... Assim, eu vejo que o Márcio, até eu vou trazer ele aqui, né? No terceiro ele vem aqui, ele e o Ligeiro junto. Cara, eu não podia ver ele, eu odiava ele, cara. E eu sei que era recíproco, ele me odiava também. Eu lembro. E eu queria saber como é que você via... E eu hoje, pensando assim, eu acho que isso foi saudável de uma maneira... Porque, assim, graças a Deus, nunca teve uma confusão maior de literalmente a galera sair na mão. Sim. Quase teve alguns problemas, né? Teve uma vez do Robinho, até com o Márcio. Que Foi. O Robinho acho que se arrepende até hoje, né? Porque ele deveria... Mas é um moleque também, né? O tempo passou. E você até, foi você que... Eu lembro que separei, foi você que separou lá em Marília. E eu queria ver como é que você via isso de fora, entendeu? Você incentivava ou falava pra galera, galera, ou, assim, deixa rolar, entendeu? Cara, eu acho que isso aí, eu, você, galera dessa época, todo mundo, né, da nossa época, herdou dos nossos professores. Sim. Então tinha uma cultura de rivalidade herdou do jiu-jitsu, na verdade. Do jiu-jitsu. É. Tinha uma cultura de rivalidade muito grande, você sabe muito bem, no Rio de Janeiro, que isso passou para São Paulo e chegou até a gente aqui no interior. Isso eu acho que era incentivado, até mesmo de maneira, como é que eu vou dizer, velada, nas equipes. Então, era algo meio que muito raro, ou praticamente impossível de acontecer, um cara de outra equipe visitar o seu treino lá. Com certeza. Né? Depois a coisa foi ficando mais amena nesse sentido. E eu acho que a gente herdou isso dos nossos professores. Então a gente veio carregando isso com a gente. E conforme o tempo vai passando, isso tende a ir se diluindo e sumindo, se é que já não sumiu totalmente. Né? Mas os nossos professores que foram formados por lutadores diretos do Rio de Janeiro, ou diretamente... Em algum momento tem algum Gracie envolvido ali. Sim. E a família Gracie só promoveu o jiu-jitsu da maneira que é, de uma maneira marginal, não dá para negar isso. Claro. Então o jiu-jitsu tinha essa cultura marginal. Naquela época... Se você ser faixa preta de jiu-jitsu, você tinha que ser bom de jiu-jitsu, de kimono, você tinha que ser bom sem kimono, tinha que ser bom na porrada. Sim. Isso era uma faixa preta, né? Não bastava você ser campeão mundial, saber tudo de kimono, mas sem sair na taparia, sem saber fazer submission, sem dar queda, sem saber se virar, né? Então tinha uma cultura de agressividade muito grande no jiu-jitsu e isso foi trazido pra gente aqui. Eu sempre me dei bem com todo mundo, de tudo que é equipe, como você mesmo falou, eu tive pouco problema ou nenhum. Teve um rolinho ou outro ali. Mas eu vi isso de fora e respondendo a sua pergunta, se eu fomentava isso, se eu reforçava esse negócio, não. Eu achava isso aí meio que uma perda de tempo. Assim. Eu até tentava colocar pano quente, igual esse dia aí da briga do Márcio com o Robinho. Eu poderia muito bem ter tomado partido pro lado do Márcio, vamos sair na porrada aí. Ou então vai lá, briga com ele. Sim. Mas né, quis separar a coisa toda, porque eu nunca vi muito sentido nisso, cara. É todo mundo parceiro do mesmo esporte. Eu acho assim, eu acho que... Pelo menos da minha parte, eu acredito que dos moleques também, que fazia a gente treinar mais, entendeu? Porque, cara, eu lembro que teve uma vez que teve um campeonato, acho que se eu não me engano, da Núcleo, e aí era a galera leve, né? Tinha 3 no meu peso, 3 da Nova União, né? A gente era Nova União, e 3 de você. E, cara, colocou de cara já um com o outro e falou assim... Aí o Robinho falou assim, cara... Você pode perder para qualquer um. Mas você não vai perder desses caras. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, eu vou ter que me virar para ganhar. E foi quando eu lutei com o Validinho pela primeira vez, né? Sim. Eu lutei com ele uma vez só, eu acho.
E... não, quem lutou foi o Xingu. Depois. No dia da briga, foi o Xingu, É verdade. Eu lutei com o Validinho no coque. E assim, e é engraçado, cara, que depois eu fui conhecer o Validinho, porque eu achava que ele não era dessa maneira. Mas no dia, a hora que eu encontrei ele, eu dei a mão pra ele, ele falou assim, puta, você viu, colocaram a gente de cara. Eu cheguei com outra coisa na minha cabeça, eu falei, eu vou matar esse moleque. E ele tava, eu falei assim, ganhei a luta. Do jeito que ele me deu a mão, eu falei assim, ganhei a luta. Ele tá assustado de lutar comigo. E não por eu ser melhor que ele ou pior, mas assim, eu vi que ele não queria aquilo. E botaram na minha cabeça que era aquilo que tinha que ser feito, né? Tanto é que eu ganhei assim dele teoricamente fácil e ninguém acreditava. Falava assim, cara, esse não é o Valide, entendeu? Poderia ganhar, mas de uma outra maneira. Sim. E ninguém, tanto é que depois ele lutou com o Xingu, ganhou do Xingu, e aí que foi, né, virou aquele problema. Mas eu acho que fazia a gente treinar mais, cara. Por aquela de, nossa, eu vou encontrar o cara lá, eu não posso estar... Por esporte isso foi muito bom, Sim, cara. foi bom. E pelo crescimento aqui também, né? Hoje em dia, sei lá, 90% das academias de Ribeirão vieram de um desses dois braços, né? Sim. Seja onde eles estiverem hoje, mas... Né, em algum momento passaram ali, foram formados ou na nossa ou na de vocês. Então, eu acho que isso foi bom. E já indo pro outro lado, é um negócio assim. Eu lembro, não sei se você vai lembrar dessa passagem, você já era faixa preta, eu era faixa roxa. E nós fomos treinar nós fomos fazer um treino de judô na UNAEP. À noite, né? À noite. Depois e aí o que aconteceu? Na hora do chão, eu olhei e falei, não vou fazer chão com a galera do judô, cara. E você tava lá, ninguém querer ir com você. Eu falei, vamos, Edgar. Aí beleza, nós treinamos. Engraçado, eu lembro que você pegou meu braço assim, e aí falei, não vou bater. E aí você soltou, eu girei, eu falei, nossa, esse cara é bonzinho mesmo. E depois, no outro dia na faculdade, eu fazia faculdade com os meninos, né? Sim. Galera, no outro dia não, mas sei lá. A galera falou que você chamou o Edgar pra treinar, pô, você é folgado, não sei o que lá, tá todo mundo falando disso na academia. Falei, não é possível, cara. E aí eu falei com você, eu falei, pô, Edgar, desculpa. Não, tá maluco, imagina, não sei o que lá. E né, tipo, pô, eu chamei ele pra treinar, não desafiei ele. Pra mim mesmo porque E aí ficou nesse... Mas depois foi melhorando, né, cara? Você vê, isso corrobora o que eu falei pra você. Eu nunca tive problema com você. Você me chamou pra treinar lá. Claro. Falei, não vou treinar com você. Cara, e eu acho que esse tempo que eu estudei com os meninos na faculdade, eu acho que ajudou a dar uma... Porque tava o Pinóquio, o Lucão, o Duzão, e aí tava o Feijão. Então deu uma... Aproximou, acho que foi melhorando o negócio e hoje em dia, pô, é tranquilo, assim. Tranquilo. Mas teve época de treva, realmente, né? Aquele campeonato no Coque. No Coque, que a galera foi embora depois, invadindo a área. Eu nem lembro por que começou. Aliás, não lembro quem que tava lutando. Foi resultado de luta. Eu acho que foi um dos Rodarte, se eu não me engano. Era o Fred. Era um deles. Com quem que ele tava lutando, você lembra? Não lembro também, não. O Evandro era o juiz. O Evandro era o juiz. Nossa. o Evandro tremia, você falava com ele, falava, nossa. aquele dia foi foi o único louco, dia que eu estive bravo, né? Então... eu fiquei bravo mesmo. Mas passa, né, cara? Passou, isso aí acho que foi bom pro crescimento de Ribeirão. E é isso que eu falo, a galera não conhece essas histórias, né? Da onde veio. Hoje em dia a galera vê e fala assim, pô... Que nós falamos antes, né? Por exemplo, eu acho assim, o jiu-jitsu, menos que nas outras artes marciais, ainda tem... O cara de jiu-jitsu, ele não consegue te enganar muito tempo, um professor. Não. Né? Porque, cara, você tem que treinar todo dia. Sim. Você não fica puxando manopla, ou bate no saco ali, pula a corda. Não, jiu-jitsu você tem que pôr a mão na massa, literalmente. Todo dia, né? E eu tava falando isso ontem pro menino que eu encontrei. O jiu-jitsu te cobra todo dia, né, cara? Porque se hoje você me finaliza 3 vezes, você sai grandão, amanhã nós vamos treinar de novo. Você vai correr até do prejuízo. Então assim, ele te cobra todo dia, né? Sim, e sem dúvida. Você não vai ficar... E aí eu queria ir nessa parte, assim, dessa galera que, cara, hoje em dia virou meio que uma farra, né? Da aula, principalmente Muay Thai, boxe. Não, é um fit aqui, não sei o que lá. Quão bem isso faz para quem tá treinando, entendeu? Eu acho assim, a galera principalmente do jiu-jitsu, eu falo isso hoje, só é enganado quem quer, cara. Sim. Porque hoje em dia você digita qualquer coisa na internet. Você põe o nome do cara no Google lá. Você vai ver se ele é aquilo lá mesmo. Falando, é isso mesmo. Cara, e a galera ainda, né? Ainda cai nessa. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também, na sua área ali, que hoje
muito mais do Muay Thai e do boxe, né? Muito mais, é. E eu acredito que tenha muito mais do que no jiu-jitsu, né? Muito mais, cara. É porque é um esporte mais palatável, né? Então o jiu-jitsu é luta corpo a corpo. Nem toda mulher quer fazer. Se a mulher quer, nem todo marido concorda. Então existe um monte de travas que seguram a prática do jiu-jitsu como um esporte, uma arte marcial, uma luta, enfim, para manter a forma física, como acontece com o boxe. Lá na academia, e eu acho que todo lugar é assim, 5, 10% dos alunos são competidores. Sobem no ringue, trocam porrada realmente. A maioria que treina para manter a forma física ou porque quer aprender alguma arte para aprender a se defender, defesa pessoal, e eventualmente até fazem sparring na academia. Mas muitos nem sparring fazem. Coisa que no jiu-jitsu não tem como você fazer. Não tem. Não tem como você treinar, fazer posição, que hoje o pessoal chama de drill, né? Mas ficar fazendo drill o dia inteiro nunca vai rolar. Não faz sentido. É inviável, né? Um treino de jiu-jitsu meses, anos. No boxe é perfeitamente possível. Então isso abre um leque para que professores de educação física, o cara aprende a dar um jab direto lá, passa a dar aula de boxe com 15%, 10% de conteúdo de boxe, mesclado a 90% de exercício físico. Então, vai dar direto com peso, dá 1000 direto com peso, depois dá 1000 direto com elástico, depois dá 1000 direto no saco, depois dá 1000 direto no ar. Nisso aí o cara enrola uma hora e faz isso com direto, com jab, com cruzado, com upper swing, e jogo de perna, e agacha, e levanta, abdominal. É importante a parte física, sem dúvida, né? Mas muitos picaretas se focam nisso e passam a dar aulas de boxe, de kickboxing, de Muay Thai por conta disso. E acho que principalmente por conta desse apelo do público leigo, digamos assim. É muito mais fácil para eles treinar um esporte como esse, com um professor que nem tem essa rodagem toda, nunca lutou na vida, não sabe o que está fazendo ali em cima do ringue. E do que acontece com o jiu-jitsu, né? Como você falou, o jiu-jitsu põe o cara à prova a todo momento, né? Sim, e mesmo assim ainda... acontece, né? Mesmo assim ainda tem uma galera que... Esse negócio de queima de caloria na luta traumática, de golpe, de soco e chute, é uma constante. Então aí a Sabrina Sato saiu na revista lá e disse que meu treino de Muay Thai queima 1.500 calorias. Cara, 1.500 calorias em uma hora? Cara, mas nem só atravessar o Canal da Mancha eu queimo tudo isso aí. Com certeza. Aí o povo vai, cara. É bom, porque procuram as aulas. Não, claro, é bom. Mas a realidade é outra. Se em uma hora você queimar 350, 400 calorias, pô, caloria pra caramba, bicho. Se você vê que durante o dia você ingere em torno de 3.500 em 24 horas, em uma hora você queimar 300, 400, é coisa demais. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então isso aí faz com que o grande público procure. E se o grande público procura, vai ter gente querendo vai, comer né? pelas beiradas sempre aí. Tem um esperto, né? Sempre tem um esperto. Isso aí é uma coisa que assim, antigamente não tinha muito, né? Que como o esporte cresce... A partir do momento que o esporte cresce o número de aproveitadores também, né? É igual, né? Então, a pancadaria separa. Sim, só que a pancadaria não é rentável. Mas não adianta. Você fazer uma academia... Mexer com um atleta, com um competidor, e a gente já deu esse trabalho para os nossos professores também, não é rentável para o cara. Não diretamente. Talvez indiretamente sim, talvez não, com toda certeza, porque você pega um aluno que destaca e vários outros que nunca vão querer lutar na vida vão te procurar para treinar porque viu o fulano lutando e ele é seu aluno. Ou você mesmo lutando e o cara não quer lutar, mas ele quer treinar com o cara que luta. Ali. Né? Então isso ajuda. Agora, separar o joio do trigo na luta traumática é botar os caras para trocar pancada. E trocar pancada não dá aluno. Não adianta. O cara não vai segurar. Vai treinar 1 ano de boxe, o primeiro sparring que você colocar, ele vai espanar. Porque soco na cara é um negócio, uma realidade que a maioria não está acostumada. Com certeza. Né? Não, a grande maioria não está acostumada. Eu vejo até no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, se você aperta um pouco mais, já também espana. Né? Então, eu lembro quando o Robinho foi lutar a primeira vez, cara, no Shotô, o primeiro MMA que ele fez. Cara, ele simplesmente separava os mais leves lá, tacava uma luva na gente, falava, vem, você entra 1 minuto aqui. Assim. E, cara, você tinha que trocar porrada, entendeu? Sim. Se eu faço isso na minha academia hoje, amanhã eu não tenho... Não tem aluno nenhum. Nem os adultos, nem as crianças. Porque os pais vão ver o que está acontecendo e vão tirar todo mundo. Então, assim... Só que o que eu falo, tem a maneira de você dar aula para todo o público... Sim. Sem perder a essência, sem enganar ninguém. Sem dúvida. Entendeu? Porque se um cara chega lá na academia querendo treinar, ele vai ter treino. Não, eu quero treinar forte, ele vai ter treino. Sim. O problema é enganar. Aí é uma coisa que é meio complicado. Você querer vender que a arte marcial é para todo mundo, eu acho legal. Agora, a que custo? E assim, por que você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Sim.
É o que você falou, dá 1000 jab pra um lado, É, né? fica Aí linguiça direto no lado, jab do outro, cru, não, abdominal, pula pra lá, pula pra cá. Isso aí, esse ponto em especial, eu acho uma desvantagem e uma vantagem do jiu-jitsu ao mesmo tempo. Desvantagem, porque o jiu-jitsu, em termos de eficácia, eu não preciso falar isso pra você. É a melhor luta que tem. Sim. Estilo por estilo não tem igual. Competir com jiu-jitsu não dá. Mas, por outro lado, deixa o cara mal acostumado, porque qual seria o equivalente à finalização no boxe? O nocaute. Então, se você toma 10 armlock, é uma situação que pode acontecer. Se você finalizar 10 vezes, você vai pra tua casa e não mudou nada na tua vida. 10 nocaute é um negócio que não acontece. Você tá fazendo um sparring lá, você toma o primeiro nocaute, por acidente que seja, pau, entrou na mão, acabou seu treino. Você vai fazer sparring de novo daqui a algumas semanas, sabe? Então tem que tomar um cuidado muito maior. Então o jiu-jitsu deixa o cara mal acostumado nesse sentido. Não, mal acostumado com a dureza, digamos assim. Sim, tomar um soco na cara, sabe? É um negócio que vai tirar ele do prumo. Não vai estar acostumado com aquilo. Por outro lado, é um ponto positivo porque justamente permite com que o cara faça sparring no jiu-jitsu. Todo dia. Todo dia, 100%. Várias vezes no dia. Você pode dar o gás pra cima do cara, meter pressão ali. Eventualmente machuca, toma as caneladas na cabeça, quadrilzada na cara, tal, estrangulamento na boca, mas ninguém morre por causa disso, né? Então você chega a via de fato no jiu-jitsu com uma maior facilidade e talvez isso até seja parte do porquê o jiu-jitsu seja tão eficaz, né? Então por isso que eu acho que é uma desvantagem e uma vantagem ao mesmo tempo. Entendi. O cara ficar mal acostumado, eu digo numa situação de MMA. Uma situação real. Jiu-jitsu voltado para MMA. Sim. O cara tem que treinar boxe para lutar MMA, o lutador de jiu-jitsu, não necessariamente para usar o boxe, para dar soco na cara de alguém, mas pelo menos se familiarizar com aquele ambiente, com aquela situação de desconforto, né? Então talvez seja uma desvantagem nesse sentido. Por outro lado, a vantagem é que você pode fazer o sparring todo dia sem problema, que a chance de você se machucar vai ser mínima, né? Bem diferente. Cara, é o que a gente tava falando, né? Você falou que hoje em dia poucos alunos são competidores, né? Que eles vão subir num ringue ou, né? Para lutar, seja boxe, ou seja Muay Thai ou MMA. Sim. E, cara, e nem por isso eles estão deixando de aprender o verdadeiro boxe, o verdadeiro Muay Thai, né, cara? Nem por isso. Eles estão aprendendo, eles vão fazer o sparring, eles vão fazer uma sombra. A cereja do bolo, mas claro. Mas tá aprendendo. Né? Eu falo que, assim, você pode ser o melhor cara que for de jiu-jitsu. Se você não lutar campeonato, vai tá faltando alguma coisa, cara. Porque é ali que você vai ver, cara. Você vai lutar com um cara que você nunca viu na vida e, cara, e vai... Só de você estar entrando ali, seu gás já foi para baixo, já, né? Então eu acho isso. Mas, né, o que eu falei, não deixa, os seus alunos não vão deixar de aprender por não estarem fazendo o sparring. Ao contrário dessa galera que está fazendo esse Muay Thai aí de qualquer maneira. Mas enfim, né? Isso aí vai ter sempre. E eu acho que, é o que eu falei, quanto mais aumenta o número de procura, né, de praticantes, mais vai aumentar a galera querendo morder um pedacinho ali sem dúvida. Vai ver que é um nicho a ser explorado. Claro. E como você falou, é muito fácil, cara, verificar. Não precisa confiar no que a gente tá falando aqui. Põe o nome do cara no Google lá. Vê se ele lutou onde ele lutou, vê se ele deu aula pra quem ele deu. Fica fácil. Recado aí, galera. Treino jiu-jitsu aí, bota no Google lá que eu acho que vai dar certinho ali. Muito fácil, pô. Eu não sei por que o pessoal não faz isso. Acho que talvez nem seja muito interessado. A maioria do público, o grande público, eu quero suar, se tá certo, se tá errado, essa bicuda que eu tô dando aqui, esse soco. Às vezes a galera vem com algumas histórias, fulano fez, eu falo assim, mereceu? Pô. Assim, eu acho é pouco, cara. Porque, pô, a gente sabe o tanto que a gente teve que fazer, teve que apanhar, sangrar, literalmente, para poder chegar onde a gente chegou. Com certeza. Aí chega um cara e quer trabalhar do teu lado, na crista da onda, surfar junto com você, sendo que o cara não passou por todo aquele processo. Não viajou, não se lascou, não passou fome, não cortou peso, não tomou uma massa. Não é justo, né, pô? Cara, e indo um pouco para esse lado aqui, já que nós tocamos nesse assunto, lá atrás teve até veio uma pergunta no meu celular, que eu abri uma caixinha ali no Instagram, da invasão da academia, que a galera invadiu uma academia ali. Você lembra disso ou não? A gente invadiu ou invadiram a nossa? Vocês invadiram uma academia. Puta, foi a do Renatão. Cara. Por conta de uma entrevista, né? Carioca. Do Carioca, por conta de uma entrevista que deram. Eu queria que você contasse um pouco dessa história aí. Eu não estava presente, porque nós não fomos convidados, né, a invadir. Foi. Porque eu acredito que ele tinha falado alguma coisa de faixa preta e não citou o nome do Robinho, né? Não citaria também, né? Sim. Mas eu queria que você contasse essa história aí pra galera, pra gente lembrar um pouquinho. Na verdade, essa situação, ele não citou o nome de ninguém.
Eu acho que eu era faixa marrom na época. E existiam alguns faixas pretas aqui, como o Robinho, o Renatão, mas era diferente, mas era preta e tal, outros caras aí. E aí o Carioca foi na televisão, não lembro em qual rede, e falou, ou deu a entender, não vou saber dizer com precisão, que ele era o único faixa preta de Ribeirão, o único cara credenciado que poderia dar aula. Ele falou do Robinho também, isso eu lembro, que ele falou que era ele e o Robinho, ou era ele e o Robinho mais um, não lembro. É. Mas eu lembro que teve isso de falar do Robinho, né? Então foi um negócio assim. E aí todo mundo ficou mordido com ele. Mas pera lá, eu dou aula, eu na época era faixa marrom, mas eu dou aula, pô, eu sou autorizado a dar aula como faixa marrom, né? Já era um instrutor e tal. E aí o Roberto Santana, o Renatão e a gente, eu, o Márcio, Ligeiro, não sei se teve mais alguém, fizemos meio que uma milícia para poder ir lá na academia dele e resolver essa parada aí. A gente foi lá na academia do Carioca, que se eu não me engano ficava no Salgado Filho na época. Fomos lá ver o que estava acontecendo. O Renatão, cara, você lembra dele, do Renatão? Lembro. Doidaço, Renatão, maluco, cara. A gente entrou lá na academia, foi mais algumas pessoas lá, um aluno do Roberto, acho que era um cara que era investigador na época, umas outras pessoas lá. O Caduzão também, que é falecido, foi lembro junto, dele também. lembra do Cadu, morreu, cara, infelizmente. Aí chegamos lá na academia, fomos tirar satisfação. Que história é essa? Você falar isso e aquilo. E o Renatão e ele já haviam sido parceiros, já deram aula juntos. Né? E a gente falando um monte, o Renatão falando mais do que todo mundo, falando mais alto. E o Renatão era um cara que impressionava. Sim, e era um cara de atitude grande, pra caramba. Nem sei que fim levou ele hoje em dia pra te falar. Eu não conheço. Mas enfim, era um cara de atitude. Chegou, começou a falar mais alto e mais do que todo mundo. E nesse meio tempo, um menino que havia sido aluno dos dois, quando davam aula juntos, e estava lá treinando com o Carioca naquele momento, veio e chamou ele, no sentido de... Eu não lembro exatamente a palavra, mas, ô Renatão, calma lá, cara, pega leve. O Renatão, pau, deu um puta de um tapa no moleque, cara. Falei, caramba, agora eu vou quebrar o pescoço do menino, cara. Uma mão desse tamanho, deu um puta de um tapa no moleque, o Carioca pedindo, pelo amor de Deus, pra gente não fazer aquilo, pra não quebrar toda a academia, que a proposta era essa. A gente ia entrar pra arrebentar tudo, arrebentar ele, arrebentar os alunos. Nessa época funcionava dessa forma, as invasões de academia, né? Aí o Roberto Santana, que também tava falando um monte ali, mas de uma maneira muito mais polida do que a gente. O Roberto é um cara inteligente pra caramba. Ele retirou a gente daquele momento. Não, já demos o recado, vamos embora. Foi conduzindo a gente de uma forma que a gente saísse limpo daquela história, não desse rolo com polícia nem nada, porque se escalonasse dali para frente, a gente ia acabar sendo preso em algum momento. Mas o rolo foi esse aí. O problema foi Você lembra a época, mais ou menos, não? Já existia a Núcleo. A Núcleo foi aberta em 2001, lá na frente do Junqueira. Então eu acho que isso aí, cara, foi em 2002 ou 2003. Acho que foi 2003. Por aí. Muito próximo. Comecinho dos anos 2000. Eu acho que foi nessa época aí. Acho que o Zanetti foi também, não tô lembrando. O Zanetti foi. Acho que ele foi. Foi uma galera boa lá, cara. Zanetti é um filho. Invasão de academia e tem uns 8, 9 caras pelo menos, né? Mas um monte de peso pesado, com exceção do Márcio. O Márcio Ligeiro ali. Foram só pra ele. Pois é. E um monte de peso pesado, eu ali no meio. Já disposto a... E aí depois... Acabou ali. Acabou, né? Morreu a história por aí. Aí depois a gente, né, através de alguns amigos, acho que o Carioca fez um BO, foi na delegacia, fez o BO, a gente teve acesso a esse BO através de alguns amigos que trabalhavam lá na área e tal. E aí a gente foi vendo que acho que o que ele descreveu lá não estava condizendo muito com a verdade. Aí vimos alguns dados dele lá, que na verdade ele não era carioca, coisa nenhuma. Era de Piracicaba, Pirassununga, algum lugar assim. Aí acabou morrendo a história por aí. Entendi. Não foi pra frente, não. Cara, fala um pouquinho da sua relação com o Leandro aí. Com o Leandro Souza, Cara, o Leandro é e sempre foi meu mestre, desde o começo. Eu comecei o jiu-jitsu com ele e tô até hoje com ele. É ele que me graduou. E eu comecei com o Leandro em 94 ou 95, não me lembro exatamente. Meio que a contragosto, porque eu não gostava de luta agarrada naquele momento. Eu gostava de pontapé, soco, não sei o quê. E aí, né, o Royce, em 93, eu acho que foi o primeiro UFC, apareceu. Até eu fui treinar jiu-jitsu nas férias escolares. Lá na Sport. Lá na Sport, Na época, quem dava aula na Winner aqui era o Gordo. O Gordo, Ou era um animal? Não, era o 95 um animal, 96 o Gordo. Comecei em 96 o Gordo. Então, eu comecei quando era um animal, eu acho. E aí depois veio o Gordo.
E aí eu fui treinar com o Leandro lá. Na época era ele e o Cristiano, Valtu. O Leandro era faixa roxa e o Valtu era faixa azul, né? Terceiro grau. Naquela época também, terra de ninguém. Sim, podia esse tipo de coisa, né? E eu comecei a treinar por a influência de um amigo meu, que é o Doinho, Posidônio. Ele começou a treinar jiu-jitsu, falou que era legal pra caramba. Eu fui nas férias de escola, vou treinar 2 meses desse negócio aí pra ver qual é que é desse jiu-jitsu. Aí fui, gostei, adorei e não parei mais. E sempre treinei com o Leandro e o Leandro sempre me apoiou muito. O primeiro patrocínio que eu tive na vida foi do Leandro. Ele abriu a primeira casa de açaí de Ribeirão Preto, lembra? O Açaí Brasil? Lembro. Até o núcleo do jiu-jitsu, independente de equipe, é todo mundo lá. Né? Eu não sei se isso também, agora saindo um pouco, teve alguma coisa a ver com a pacificação da coisa. Acho que não, né? Que depois Acho o que palco foi muito antes. Mas, enfim, tudo que era equipe ia lá, né? E o Leandro começou a me patrocinar, a mim e ao André, o Chirubira. Então a gente não pagava mais inscrição, não pagava mais viagem, não pagava nada para competir, não pagava mensalidade para treinar. Então eu devo muito ao Leandro, não só como meu mestre, mas como meu apoiador também. O Leandro me ajudou bastante. Colocou a gente, a mim e ao André, porque nós ficamos juntos até a faixa marrom, depois ele mudou de equipe. Mas colocou a mim e ao André em muita coisa boa dentro do jiu-jitsu. Não só em competições, mas treinar com muita gente boa. Mandava a gente para Goiânia, passar um bom tempo treinando com o pessoal do Rodriguinho lá. Colocou a gente muita boca boa dentro do jiu-jitsu. Assim. Eu devo demais a ele. E é o meu mestre. Né? Cara, pra gente finalizando aqui, vou te falar alguns nomes aí. Você me fala o que vem na cabeça. O Leandro, você já era um dos nomes, mas você já resumiu bem aí. Ligeirinho, então, primeiro. Cara, o meu melhor amigo, desde os 9 anos de idade, que legal, além de companheiro de equipe, né, dono de equipe, no caso da ENL, é um cara que eu ponho minha mão no fogo e o corpo todo, se for preciso. Rogério, seu irmão. Esse aí eu amo, né, cara? Não tenho o que falar. Além de meu sócio, é meu irmão e meu segundo pai. Quando meu pai faleceu, meu irmão fez esse papel e faz até hoje perfeitamente. Eu não tenho palavras para descrever o tanto que é o meu irmão. Legal. Marcinho Della Mota. É outro também que é um irmão de coração desde sempre, é pau para toda obra. Me ajuda a equipe, ajuda a minha família com assuntos jurídicos, que ele é advogado, como você bem sabe, também. Faz tudo na maior boa vontade possível e eu sei que eu posso contar com ele a todo momento. Se eu ligar para ele agora, ele para o que ele está fazendo para poder me ajudar. O Márcio é um cara... Ele é fora de série. Ele é um cara diferente mesmo, né? Um cara diferente. Você, cara, Edgar, como você se resume aí? Cara, eu acho que eu sou um entusiasta das artes marciais. Eu me interesso por tudo que envolve arte marcial e esporte de combate. Gosto muito desse ramo, tanto que eu trabalho com isso e sempre gostei. E eu sou um cara... Cara, eu não sou milionário, mas eu tenho o que eu preciso. E eu posso me considerar um cara bastante realizado na minha profissão. Acho que eu consegui chegar o mais longe que eu pude. Curti bastante a jornada. Ainda estou curtindo de certa forma, porque agora eu me realizo através de feitos de alguns alunos, alguns lutadores. Tem um cobra nosso aí, que é o Luiz Paulo. Eu me realizo muito com os feitos que esse menino faz. O Matheus tem lutado bastante. Enfim, vários alunos e amigos aí que estão se colocando à prova. E eu me realizo em cima das conquistas desse pessoal. Então, se fosse para me resumir, eu acho que seria um cara realizado na profissão. Fiz o que eu pude fazer dentro da minha área e gostei de cada gota de sangue. Eu gostava de trocar pancada, nunca me importei de me machucar, de me lesionar, de dar minha cara a tapa, literalmente, me cortar tudo. E eu me amarro nisso aí. Eu acho que eu sou um cara bem realizado e acredito, sem falsa modéstia, que eu seja uma peça de bastante importância no desenvolvimento das artes marciais, do esporte de combate, aqui dentro de Ribeirão e região. Não só pelo nível técnico que a gente vai adquirindo ao longo da carreira, mas pelos bons relacionamentos também. Eu me relaciono bem com todo mundo, com certeza. Não tenho problema com Um dos ninguém. motivos que eu quis que você fosse o primeiro aqui, com certeza. Para finalizar, fala um pouco de mim aí, mas sem falar mal. Eu vou ter que me segurar aqui, porque tem muita coisa entalada aqui, cara, que se eu soltar aqui agora, eu vou ter que chamar a polícia aí. Cara, é outro cara que... é difícil encontrar palavras para descrever, mas a gente teve uma evolução de relacionamento nosso, pessoal, Edgar e Jean, muito grande de uns anos para cá. E eu sempre reconheci você como um atleta bastante importante da região. Quando a gente fez aquele rolinha lá no NERP, no treino de jiu-jitsu, eu pude constatar mais ainda do que eu já sabia, que você é um puta lutador. Um cara muito técnico, extremamente técnico, com uma boa didática. Tanto que eu confio meu filho para vocês treinarem lá, isso não é à toa. E uma excelente pessoa. Muita gente já me falou mal de você, eu sei. entendeu? Mas eu nunca fui
pelas conclusões de terceiros em relação a pessoa nenhuma, muito menos a sua. O que contava para mim era o que você transparecia para mim. E isso foi sempre o que contou. Então, isso já aconteceu e se eventualmente acontecer de novo, para mim não vai ter peso nenhum, porque eu estou aqui na tua frente, Sim, cara. Com certeza. Você é a pessoa que você é para mim. Então não me interessa o que os outros falam ou deixam de falar de você. O tempo passou, acredito que isso nunca mais vem acontecer. Mas para mim você sempre teve um peso muito grande como lutador, como representante da tua equipe aqui. Você segura as pontas que o Robinho jogou para você de maneira magistral. Você e o Xingu conduzem muito bem o exército de vocês. E como pessoa também, cara. Eu acho você um cara muito legal. Posso dizer que eu confio em você e tenho você como um amigo. Não é só um conhecido, um colega de treino. É um cara que eu gosto bastante, cara. Obrigado. A gente talvez não tenha o contato que a gente deveria ter. Sim, gostaria claro. de ter mais. Mas você é um cara que eu considero bastante. Gosto muito da tua amizade. Prezo muito por ela. Legal, mas eu era folgado mesmo. Então era folgado. Agora falando real, você precisa levar 4, 5, 3 tapas na cara. Cara, deixa um recado aí pra galera que tá te assistindo aí. Mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado por ter aceito na hora ali, quando eu te chamei. Você, não, vamos embora, só falar. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da nossa modalidade, do nosso ramo, do nosso nicho. E o recado que você pediu... Pessoal, procurem se manter, cuidem da saúde de vocês. Uma atividade física de impacto, de carga, de resistência, como são as lutas, como são as artes marciais, é a única garantia que você vai ter de manter o seu corpo numa condição motora e conseguir uma independência motora na sua velhice. Então, se cuidem desde agora, procurando esportes, e sou suspeito para falar, mas esporte de combate, e aprendam uma luta, seja ela qual for, mas aprendam a se defender. Não digo só para vocês usarem em momentos extremos, de realmente precisar usar o que você sabe numa situação de defesa pessoal, mas o que você aprende dentro de um tatame, dentro de um ringue, você transfere para fora dali, você leva para a vida. Você supera vários obstáculos para poder enfrentar um outro homem e é uma situação de completo desconforto que você deve se adaptar e até mesmo achar prazeroso em determinado momento. E se você consegue passar por aquela situação onde a agressão, entre aspas, é inerente, porque é uma luta, você consegue sair de qualquer situação desconfortável da sua vida com muito mais facilidade, com muito mais sensatez. Então, pratiquem lutas, pratiquem artes marciais, pesquisem quem são os seus professores e valorizem quem é de verdade. Galera, obrigado aí para vocês que estão assistindo. Se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram, no Spotify, onde for aí, acompanha o nosso trabalho, que vem muita coisa boa por aí. Para finalizar, queria agradecer aos nossos patrocinadores aí, a galera que vem apoiando a gente aí, Clínica Ortop, CT Torque e Escola de Jiu-Jitsu RMNU. Fica com um videozinho aqui promocional da clínica agora, galera. Valeu!